tem uma forma de transformação da matéria orgânica diferente e ela afetando as propriedades do solo, tá? E eu gostaria de fazer uma divisão aqui. Quando a gente passar por esses 3 pontos, examinar o que está acontecendo, eu vou mostrar, por isso que eu trouxe essa faca aqui, a gente faz um exame superficial e está observando também o local. A gente, quando voltar de novo para esse ponto aqui, porque lá a gente vai ter que pegar um pouquinho de sol, eu vou pedir para cada item desses que eu vou ler agora, alguém vai escolher, não, eu vou fazer um comentário sobre a relação da matéria orgânica com esse item, tá? Então, eu separei 9 itens que estão dentro de uma parte teórica que nós estávamos vendo lá, que eu falei, olha gente, essa lâmina aqui é muito importante. Então, esse material que eu vou repassar para vocês depois daquela apresentação que estava lá, discute as propriedades do humus e seus efeitos relacionados no solo, né? Só que na verdade não é só o humus, né? Que tem humus e tem matéria orgânica em decomposição, tá? Então, um primeiro item que a gente vai discutir aqui é a aeração, tá? Um segundo item que a gente vai fazer aqui chama-se agregação, formação de agregado. E com isso a relação desse agregado e da matéria orgânica com erosão. O terceiro item é a retenção de umidade, tá? O quarto item é a liberação de nutrientes imediata para a planta que vive sob os efeitos desse resíduo. O quinto item é a diminuição da acidez e dos efeitos do alumínio tóxico para as plantas. O sexto item é efeito de retenção de nutrientes a longo prazo, ou seja, aumentar o efeito de aplicações de insumos no solo por um prazo maior, né? Isso tem a ver com a capacidade de tamponamento que a matéria orgânica ajuda. Só que vamos ver como é que vocês percebem isso de forma diferenciada nos 3 locais, né? Já li 6, são 8, né? Não 9. Outro item é como que os pesticidas se degradam, né? Se eles se degradam com mais facilidade, com mais dificuldade, se a matéria orgânica está interferindo na persistência e na degradação dos pesticidas, né? E o último é, como é que está o humus aqui, a parte estável da matéria orgânica, né? Ela está conseguindo interferir nas propriedades químicas? Vocês estão em número reduzido, então mesmo que alguém aqui trabalhe em dupla, nós vamos dividir isso. Eu quero um candidato para aeração, que vai observar como que a matéria orgânica está mexendo com a aeração do solo nos 3 diferentes pontos que a gente vai circular aqui dentro. Quem é que se candidata para aeração? Eu posso. Pronto, pegou. Quem é que se candidata para agregação, estruturação de solo, né, e resistência do solo à erosão, em virtude da matéria orgânica? Segundo. Terceiro, quem se candidata para liberação imediata de nutrientes? Se ninguém se candidatar, eu vou ter que indicar, tá bom? Liberação imediata de nutrientes, tá? Efeito de redução de acidez e toxidez de alumínio, né? Como que a matéria orgânica interfere nisso? Quem se candidata? Ninguém se candidata? Então é tua, tá? Vai lá, tá? Como que a matéria orgânica vai mexer com a capacidade do solo reter nutrientes durante um tempo maior, aumentar a CTC do solo e com isso manter uma reserva que dure mais tempo? Quem que pode observar isso nos 3 pontos e falar alguma coisa para mim daqui a pouco? Então é você, Fernando. Tá? Então tá lá, fica quieto e vou passar, né? Quem que vai falar sobre o efeito da matéria orgânica sobre os pesticidas, que são moléculas orgânicas que chegam ao solo também. Quando a gente fabrica um produto para matar inseto, um produto para matar as invasoras, né? O mato, o capim que cresce aqui, esse foi capinado, né? Mas se a gente colocasse aqui, a matéria orgânica tem algum efeito sobre isso, né? Quem é que pode parar e pensar sobre isso, gente? O máximo que pode acontecer é falar, olha, não consegui estabelecer uma relação, não consegui perceber como que a matéria orgânica pode estar influenciando aqui nesses 3 locais, tá? Quem é que ficaria com esse?
Você, Vanessa? Tá? Sabia, tá? E o último, efeito do humus, da parte estável da matéria orgânica nas propriedades químicas, né? Quem se candidata? Então é você, Arthur. Vamos ver se você vê aqui na nossa observação onde é que está o humus e se esse humus tem algum efeito na química do solo, tá? Química do solo, CTC, acidez, você vai ouvir todo mundo falar, você vai falar por último, então acho que você não vai ser tão prejudicado assim. Então vamos lá, a gente vem debaixo de uma mata de eucalipto e o que, que a gente encontra? Uma grande quantidade de resíduos de eucalipto e a gente vem com a faca justamente para separar o quê? Separar o que é resíduo da parte superficial do solo. Então a gente vem aqui para ver, né, ó, tem uma porção de folhas de eucalipto e a gente gostaria que vocês percebessem, isso aqui é interessante, né, que é a cápsulazinha onde tem a semente, que vocês observassem como é que está o trabalho dos micro-organismos na parte de decomposição. E uma coisa que eu não perguntei para ninguém, poderia passar isso como uma nona questão, mas eu acho que essa daí não é um desafio para nenhum nem outro, é para todos, né? E a gente observar a partir do resíduo e a partir do que sobra aqui na primeira camada, e é interessante a faca, para a gente perceber algumas características de como é que o solo está se organizando. Ó, isso aqui está fazendo parte de alguma coisa que tem a ver com a dinâmica de matéria orgânica também. Isso aqui não é uma praga, né? Mas como é que se encontra o solo? Quando a gente toca nele, a gente percebe, né, que ele está seco, né? Então você percebe aqui que essas folhas, como é que está o tamanho dessas folhas, e verifiquem se a gente tem aqui pedaços de diferentes tamanhos. Se eu tenho uma folha grande, uma um pouco menor, outra um pouco menor, se eu encontro pedaços de vários tamanhos, ou eu encontro praticamente pedaços maiores e depois pequenos pedaços menores de outro material aqui. Como é que está essa divisão, né? E como é que está a questão de coloração do solo, a questão de fauna, de outros seres que vivem aqui, né? Então, vejam como é que se organiza o solo nessa camada superficial, que tem o efeito dessa decomposição de resíduo que nunca deixou de existir, tá? Ela está sempre acontecendo, né? Então aqui, nesse primeiro momento, não vamos fechar essa resposta não, porque a gente vai andar para ir no outro local onde a gente vai fazer esse mesmo exame na superfície aqui e observar como é que está, né? Vamos pensar se esse eucalipto está tendo algum benefício, né, direto dessa decomposição da matéria orgânica aqui, nessa fase que nós estamos, ou não, né? E, né, veja um tipo de resíduo que está aqui, né? A folha de eucalipto, a casca de eucalipto e palhada de gramínea, que é capim, que cresce aqui ao redor, não é leguminosa, né? Antes de falar naquelas três passagens, imobilização, mineralização e umificação, vocês acham que está havendo uma decomposição muito intensa, né, desse tipo de resíduo aqui para virar matéria orgânica nesse momento atual? Não. Não está, né? Então, se essa decomposição não está intensa, daquelas três passagens que a gente tem, imobilização, mineralização e umificação, qual delas visivelmente a gente percebe que deve estar acontecendo numa escala muito pequena? Umificação. Calma, vamos primeiro na teoria imobilização, que é o micro-organismo. O micro-organismo está trabalhando aqui para imobilizar o seu carbono, que vem desse tipo de resíduo e de outros seres vivos que estão aqui, né? Para poder ele construir esqueleto microbiano, né? Ele está fazendo isso agora, né? Está havendo quebra dos compostos de carbono, de moléculas maiores, como essa casca aqui, cheia de lignina, né? E ela está conseguindo, né, ser quebrada, e a gente vê indícios dessa quebra, onde a gente não tem como a gente perceber isso na aula de hoje, viu, gente? Não é possível que vocês tenham faro para perceber, estou sentindo cheiro de CO2 aqui, né? Porque não tem como, né? Mas então, está acontecendo mineralização aqui de forma intensa? Não. Eu acho que a mineralização não nessa época. Está faltando alguma coisa aqui nesse ambiente, né, para essa mineralização estar ocorrendo. E também, os micro-organismos não estão com muita vontade de trabalhar aqui hoje, né? E por último, está havendo intensa formação de humus nesse local? Não. O que está faltando aqui que a gente diria, olha, aqui está havendo formação de humus?
O que visualmente a gente perceberia aqui? Coloração. A coloração. No entanto, dá para dizer que não tem formação de humus ao longo do ano aqui? Não. Então vamos ver esse local em relação ao próximo que eu vou mostrar para vocês. E as pessoas que pegaram esses temas, continuem pensando nisso. Será que eu estou tendo um efeito na aeração? Será que eu estou tendo um efeito, né, num produto orgânico sintético que cai aqui? Será que eu estou tendo um efeito de liberação de nutrientes? Porque depois a resposta de vocês quando a gente voltar para cá é comparativa. Olha, dos 3 locais que a gente viu, naquele lá, isso está acontecendo com mais intensidade. Isso está acontecendo com menos intensidade. Entender o porquê que isso acontece, tá? Uma forma da gente tentar aprender aquela teoria analisando aqui no campo. Tudo bem? Tem alguma pergunta com relação a esses resíduos, a isso que eu revolvi aqui, esse ambiente que nós estamos aqui, nessa parte aqui, que olha, essa plantação de eucaliptos é antiga, tá? Isso aqui não está sendo utilizado, eles preservaram isso aqui, não exatamente por causa do curso de vocês, mas hoje tem essa prerrogativa. Então eu acho que é uma área que até a gente pode trazer vocês aqui de vez em quando para aulas, né? Tem alguma coisa que foi observado aqui que deixou vocês em dúvida? Professor, em relação ao que eu vou ter que responder, a movimentação dos micro-organismos está diretamente relacionada à agregação da estrutura do solo? É isso que eu gostaria de saber. Vamos ver se você relaciona. Tem alguma coisa que o micro-organismo faz e durante a decomposição da matéria orgânica faz para que aqui você tenha esse tipo de agregado e você vai observar o agregado dos outros locais, né? Se você travar totalmente, para isso que tem um professor, para poder dizer, ó, faltou isso na sua explicação, tá certo? Mas se eu perguntei isso para cada um de vocês, é porque tem. A gente quer saber por que tem e onde isso foi mais intenso, mais perceptível, tá bom? Ok? Fala. Esse solo aqui era para ser basicamente ciscose, né? Mas está na camada assim. Perfeito, muito bem. Ó, eu estou sentindo que o trabalho está servindo para alguma coisa, o de campo lá. Mas a questão está formando um conglomerado, né? Assim, agregado. Assim. Agregado, conglomerado embaixo, né? Está formando um agregado na parte superficial. Na parte superficial. Provavelmente, João Paulo, né, sem querer fugir do tema matéria orgânica e para o tema do trabalho, se a gente cavar em uma camada muito profunda, onde a atividade biológica não exista, este agregado aqui, lá embaixo, né, ele vai se romper com facilidade, porque a natureza do material mineral que aqui formou, você já sabe qual é. Então a matéria orgânica está tendo algum efeito diferencial aqui em cima, mas vejam o tipo de agregado que está aqui e como que ele, ó, formado por cavidades de insetos que andam aqui, né? Ele começa a misturar material orgânico com material mineral e vocês não tendo medo depois que vocês já viram que lavando sai, né? E pelo menos esse daqui da escola, né? Que esse material que a gente coloca na mão, ele se rompe com uma certa facilidade. Isso é bom para quem pensa em usar solo, senão ficaria cada torrãozão, né? Brutalhado, ok? Além do João Paulo e da Thaís, mais alguém tem alguma colocação aqui? Então vamos ver o segundo ponto. Professor, fala. um negócio de novo? Você vai pensar em o que acontece com os pesticidas, que são produtos orgânicos que a gente usa e que eles vão para o solo, né? Um inseticida, um herbicida, um fungicida, esses todos cidas que o pessoal tem são derivados de petróleo. E aí eles vão atingir o solo de alguma forma, né? A atividade dos micro-organismos tem alguma relação a ver com o comportamento desses pesticidas no solo? Vamos ver o que você raciocina, como é que o pesticida vai se comportar debaixo de uma mata de eucalipto e vamos agora chegar ali onde tem uma lavoura de milho. Vamos dar uma olhada como é que está a matéria orgânica lá. Não, você ficou com redução de acidez, passou para ele, você ficou com efeito das adubações ao longo do